Ou seja, você pega e monta e estica. Coloca outras variáveis, pede para ele esticar de novo. Faz isso com os Alpes suíços, faz isso com os Himalaias, faz isso com as rochosas americanas. Procure fazendo isso com todas as cadeias de montanhas que tem no planeta e pede para ele ir esticando. É interessante que todas elas, quando ele começa a fazer esse sistema, praticamente o sistema ele estabiliza a cerca de mais ou menos 2,5 km acima do nível do mar. Quase todos os lugares. Se você passar um pouco mais do que isso, o sistema detona, quebra. Daí a ideia de onde vem montanhas pré-diluvianas, no máximo com 2,5 km de altura. O fundo dos oceanos, no máximo com 3,5 km de profundidade. Você fala, é muito diferente do que tem hoje. É claro, o dilúvio foi uma catástrofe. Ou seja, você monta um modelo computacional para mostrar o que possivelmente estava acontecendo. Em outras palavras, para a gente poder visualizar, ali você tem uma ideia. Você teria a atmosfera, agora você teria os oceanos, os lagos, os rios primitivos, e lá embaixo, como vocês estão vendo aquela coisinha azul, seria esse lençol de água. Essa teoria está dividida em 4 fases. Vamos tratar só rapidamente das 2 agora, e as outras 2 fases eu deixo para hoje à noite. Primeiro, fase da ruptura. O que seria essa ruptura? A ruptura seria uma maneira dessa água que estava ali embaixo chegar até a superfície. Como? Tem várias possibilidades. Uma poderia ter sido o impacto de um asteroide, poderia ter sido o aumento da pressão nessa camada de água lá embaixo, produzindo um aumento de pressão. Você tem rachadura da rocha, a água chegaria até a superfície. Independente, qualquer uma das 2, são apenas especulações. O que nós teríamos é o seguinte: para essa água de baixo subir e chegar até a superfície, ela teria praticamente 11 quilômetros para percorrer, para chegar até em cima. Agora imagina essa água subindo no meio de uma rachadura, chegando até lá em cima. Deu para perceber um pouquinho de água no meio da terrinha aqui? O zoe que faz, a lama que fica o negócio. Imagina 11 quilômetros de enxurrada. Como que esse negócio não chegaria na superfície? Um lamaçal todo. O que é interessante a respeito disso, que são 2 coisas que eu quero que vocês percebam, é o seguinte: por um lado você tem essa água chegando à superfície, muita lama, e muita água caindo ao mesmo tempo. O que acontece, ou como se formam os fósseis em rochas sedimentares? Eles são presos na lama rapidamente. A velocidade do som na rocha é de mais ou menos 5.300 metros por segundo. Se você estivesse numa situação dessa, o que você iria presenciar é alguém acordando. Não, o que você iria presenciar é um chacoalhão na terra toda, um terremoto muito grande, e de repente, ao você olhar em direção ao oceano, daqui onde nós estamos hoje, lá no centro você começaria a ver uns jatos de quase 20 quilômetros de altura de água subindo, e pedra sendo jogado para cima, porque era o que estava saindo. Muita pedra e muita lama. De repente você começa a olhar e fala: ei, peraí, que brincadeira é essa daqui? O chão de vocês está chacoalhando todo e não tem nada que para no lugar, porque o terremoto e os terremotos foram simplesmente inigualáveis. Outra coisa, à medida que essa rachadura vai avançando em termos de oceano, quer dizer, na época não tinha oceano Atlântico, eu vou explicar para vocês a respeito disso, então você não estaria vendo oceano nenhum ali, então vamos voltar um pouquinho. Mas para o pessoal que estivesse perto de uma das regiões onde tinha oceano primitivo, você veria praticamente uma tsunami, uma daquelas ondas gigantescas vindo na sua direção, com cerca de apenas 120 metros de altura. Já pensou que legal fazer surf? Você ia parar no meio dos Andes, literalmente lá. Parar com a sua pranchinha lá em cima, cluque. Essa é um pouquinho, para você ter uma ideia do que foi essa destruição. O negócio é que em 2 horas e 20 minutos aproximadamente, essa rachadura já teria se completado de ponta a ponta. Ela saiu de um lado e chegou do outro lado do planeta. Não dá tempo de construir barquinho. Não dá tempo de sair correndo. Eu acho interessante como a Bíblia nos diz: como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O pessoal pensa que foi aquela chuvinha, entende? Começou a formar aquele tempinho lá longe, falou: ih, vem chuva, pega o guarda-chuva, se a chuva for meio forte, vamos subir as montanhas aqui para não inundar aqui embaixo. A Bíblia diz que foi
rápido, o negócio aconteceu instantaneamente. Não deu tempo do povo sair e falar, e agora? Não é assim que será a vinda do Senhor Jesus? Você não vai ter um tempinho para botar sua vida em ordem, falar, tem uns pecadinhos aí que eu preciso confessar ainda não deu tempo, estou segurando as coisas. Não, mas a hora que eu começar a ver que a coisa vai acontecer, eu vou lá e acerto minha vida. A Bíblia diz que não vai dar tempo. Do mesmo jeito que não deu tempo para esse pessoal. E sabe o que é interessante? A prova está nos fósseis que não deu tempo. Deus deixou marcado na rocha que não deu tempo. Para ninguém ter dúvida. Não deu tempo do povo sair correndo por aí. Ou seja, o que nós teríamos, literalmente, seria essa ruptura toda no planeta em menos de 3 horas. O que aconteceria depois disso é um negócio fascinante. É que essa ruptura toda, desculpe, estava mencionando aí do tempo das 2 horas e dos 10 minutos, que é o tempo técnico para a ruptura de ponta a ponta. O que teria acontecido durante esse tempo, só quem esteve lá para realmente nos contar. Então o contexto todo do dilúvio, a início, foi esse. Muita água chegando à superfície. Só por curiosidade, estão vendo aquele topinho lá em cima desse lençol de água que está vindo de baixo? Essa água lá em cima, ela tinha tendência de pulverizar, ou seja, chegava como um spray lá em cima. Pelo fato de chegar apenas com pequenas partículas, ela congela rapidamente por causa da temperatura a essa altura. A cerca de mais ou menos 8.000 a 10.000 metros de altura, a temperatura do ar é de aproximadamente 50 graus abaixo de zero. Esse negócio chegou a 20 quilômetros de altura. A 20 quilômetros de altura, isso aí se transforma em gelo em pó. Para aqueles que não sabem o que é gelo em pó, se você molhar bem a sua mão, pegar um desses freezers que são bons, tem aquele gelinho que fica formado assim, bem levezinho na superfície, e colocar a sua mão molhada ali, fica assim, ó, tum! Sabe o que é legal? A hora que você tira a sua mão, uma boa parte da pele fica ali. Processos de depilação forçada, literalmente. Você pode... não façam isso porque machuca e dói, por favor, só estou explicando. Agora, o que aconteceria num sistema como esse? Essa água subindo iria produzir uma chuva torrencial incrível. Primeiro, água e também gelo em pó, não é nevezinha, é gelo em pó. Imagina todo esse gelo caindo de uma vez só. Alguns mamutes distantes, comendo sua comidinha sossegado e folgado lá, de repente começa a cair essa aguinha em cima deles e de repente, cluft, toneladas de gelo em pó em cima dessa molecada. Não deu nem tempo de parar de mastigar, tá ali, ó. Ficou preso o negócio. Não é interessante que nós encontramos muitos mamutes congelados na Sibéria, rinocerontes e animais desse tipo? Eles são encontrados congelados ainda com comida na sua boca, comida no seu estômago, sem ter passado pelo processo de digestão. Segunda parte, e nós terminamos aqui, essa é uma parte rápida, é a parte mais fácil, a inundação. Ou seja, essa água de baixo que estava sob pressão, por questão de calor, por questão da própria pressão das rochas, granito em cima, basalto embaixo, agora totalmente liberada, teria produzido algo desse nível. A maior inundação que esse planeta já viu. O que é fantástico nessa inundação é que ela teria tomado conta do planeta todo em menos de 40 dias. Porque pensa o seguinte, à medida que a água de baixo está subindo, porque agora não está mais lá embaixo, ela está subindo, todo esse mega continente, ele está agora afundando. Então você já tinha a água de cima, mais água de baixo que está subindo e ele afundando. Dá para inundar todo mundo aí? Dá. Não com a geologia que nós temos no planeta hoje. Por isso que eu falei a respeito dos modelos computacionais que nos mostram que antes do dilúvio a Terra era muito mais plana do que o que ela é hoje. A quantidade de furacões, de tornados, de maremotos, terremotos e companhia limitada é inigualável tanto na intensidade quanto na quantidade.